Vendo os noticiários dessa semana, eu tenho a impressão que o limite, o mínimo de limite ético das pessoas que estão dando um golpe já foi para o espaço, para a cucuia. Inclusive com a oposição querendo impedir o pronunciamento de um presidente que ainda é presidente da República no organismo da ONU. Essa coisa vergonhosa que, inclusive, o achacador da República, o Eduardo Cunha, enviou 2 patetas lá para a ONU e que foram barrados e ficaram lá miando na porta da ONU, mostra como nós estamos longe, muito longe, de aceitar esse golpe feito por um grupo de ladrões corruptos comandado por Eduardo Cunha e cuja testa de ferro é Michel Temer. Isso aí parece que está sendo visto no mundo como algo absolutamente fora dos preceitos constitucionais que seriam normais em qualquer república. Aqui no Brasil, a Rede Globo tenta passar essa imagem de que há uma normalidade. E, aliás, ela esconde tantos fatos que escondeu o fato que, pelo 3º mês consecutivo, a inflação baixou. O fato de que a balança comercial do Brasil tem tido resultados cada vez mais expressivos. Para isso não vale nada, até porque boa parte dos discursos melancólicos que foram feitos no dia do golpe se referem à situação econômica do Brasil. E o nosso golpista, conspirador e traidor de plantão já mostrou as garras no seu plano, a ponte que caiu. Porque aquela ponte do futuro do PMDB é a ponte que caiu de forma efetiva, inclusive batendo direto na cabeça dos servidores públicos, na cabeça dos pequenos empresários e na cabeça da sociedade em geral. Aquelas milhares de pessoas que estão sendo beneficiadas com programas sociais. Era bom que essas pessoas começassem a botar as barbas de molho sobre isso, viu? O que vem por aí, ou o que viria por aí, porque eu espero que esse golpe não se desenvolva, é o mundo, o cenário de uma espécie de vingança dos tucanos, porque volta ao passado e vai mais além, destrói todas as bases sociais que foram construídas nos últimos 12 anos. É muito simples entender isso, basta ler aquele documento, que é um documentozinho pequeno, 19 páginas, ninguém vai morrer por causa disso. Mas o que eu quero colocar é que nessa semana nós estamos vendo aí situações aberrações, situações aberrantes, que são frutos dessa atual quadra política. Um exemplo disso é o Tiririca do mal, o Bolsonaro. O Bolsonaro é o palhaço do mal. É aquela figura exótica que acaba concentrando em si todo aquele nosso preconceito, todo aquele nosso atraso cultural, todo o nosso atraso político. Tudo isso que é ruim e negativo na política do Brasil se concentra na figura de Bolsonaro. Eu acho que ele expressa um conjunto de segmento que está apoiando esse golpe e que, quando chegar ao poder, se chegar ao poder, vai também fazer uma grande regressão social na parte dos direitos das pessoas e das minorias. Então, eu acredito que a fala de Dilma na ONU, uma fala comedida, uma fala de estadista, ela não é uma pessoa desrespeitosa, ainda é presidente da República, mas alerta para uma coisa que nós temos que ver. Nos últimos 12 anos, o Brasil teve uma inserção internacional muito interessante. Ele se tornou um protagonista. O Brasil antes era um quintal dos Estados Unidos. É bom saber disso e é bom saber que um dos membros do governo FHC chegou a ser obrigado a tirar os sapatos quando chegou em Washington, o que é uma vergonha, mas aconteceu isso. Nós conseguimos formular junto aos países em desenvolvimento o BRICS, e através do BRICS nós estamos tentando formar um bloco além da União Europeia e além do controle dos Estados Unidos, que não estão muito satisfeitos por isso que o Barack Obama, de forma muito sutil, apoia o golpe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: além disso, nós forjamos aqui, junto com as nações sul-americanas, o Mercosul, a Unasul. E agora está tudo isso ameaçado. Aliás, os nossos grandes parceiros comerciais, China e Rússia, não estão muito satisfeitos com o que está acontecendo no Brasil. Então, portanto, essa semana que eu diria uma semana gravíssima, porque está mostrando claramente, inclusive, que os setores do STF que não poderiam, veja só, um ministro do STF, eu não vou falar de Gilmar Mendes, que é aquela figura horrorosa, não pode ser considerada por mim
um ministro à altura de estar no STF. Ele está no STF porque o FHC o colocou lá como um cão de guarda do tucanato, e até hoje ele faz isso de uma forma muito quase militar. Ele obedece às regras e os preceitos do tucanato e o defende com unhas e dentes. E tem um ódio visceral por Lula, Dilma, PT e tudo que for de esquerda. Mas eu me refiro aos outros dois ministros que se pronunciaram, o Celso Mello, que é um conservador antigo, e o Dias Toffoli. Essas três figuras sequer poderiam ter ido a público fazer comentários sobre o impeachment ou não da presidente, mas foram. Isso aí mostra a esculhambação que virou o STF, mostra a esculhambação que está o judiciário, mostra a esculhambação que está o parlamento. Enfim, o Brasil está numa esculhambação que foi feita a partir de interesses de chegar ao poder sem ter voto e a partir de interesses do tucanato em ter uma vingança contra o PT, Dilma e Lula. E o povo brasileiro entra nessa conta pagando caro e vai pagar caro por a posição absurda de ir contra a Constituição, de ir contra a República. Vamos ver o que acontece nessa semana e eu estou muito interessado em saber até onde ainda podemos cair, até onde esse esgoto pode nos ilamear ainda mais, porque o Brasil, aos olhos do mundo, virou uma república de ladrões. É isso.